Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no e-mail que está vindo aqui é um questionamento existencial. Então, hoje, bem diferente, não tem nada a ver com relacionamento amoroso, mas a pessoa está fazendo um questionamento existencial. Quase sabe quando a pessoa fica pensando em coisas que aconteceram, a pessoa fica pensando em injustiças que aconteceram, situações que aconteceram no passado, como que a gente pode se posicionar diante de tudo isso? Como que a gente pode, na verdade, então, se tornar autor da nossa história, ao invés de sermos vítimas, né, dos fatos, dos acontecimentos, ou nos considerarmos sempre injustiçados pela vida, pelo destino, ou alguma coisa do tipo? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, que tem uma grande fila de espera, né? Vários anos aí de fila de espera, e gravação privada, que não tem fila de espera, que não vai ao ar no YouTube, que tem 3 formas de você enviar o seu relato: por escrito, por áudio do WhatsApp, conversa via Skype, enfim. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Fala, André. Fala, fala, meu querido. Acho bacana seus conselhos, passo por um grande problema, penso muito no passado, sabe? Todas as coisas que não deram certo quando perdi meu pai cedo, quando eu tinha 5 anos, as condições ficaram precárias. No momento, trabalho em meio a essa crise, dou graças a Deus, porém, às vezes do nada vêm todas as coisas que deram errado. Pode me dar algum conselho bacana? Já adianto que tem uma casa da minha família de herança que pretendemos vender. Penso nisso também, que será algo bacana. Tenho 29 anos, fico pensando lá atrás. E aí o e-mail termina. Então, quer dizer, tá vendo, gente? Não é voltado para a área de relacionamento, mas uma angústia existencial. Então, eu fico focado pensando em coisas que aconteceram no passado. Então, coisas que não deram certo, perdeu o pai, as condições foram precárias. Meu querido, olha, veja bem, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente às vezes para pensar, e se eu tivesse escolhido tal coisa, como será que a minha vida estaria hoje? E se não tivesse acontecido tal coisa, não é? Então, a gente tem que parar com isso. Se eu tivesse escolhido tal coisa, olha, então vamos começar com esse negócio de escolhas. Se eu tivesse escolhido tal coisa, naquele momento eu escolhi. Bom, eu posso ter escolhido, primeiro, por ignorância, não é? E aqui não estou falando no sentido pejorativo do termo, não, seu ignorante. Ignorância. O que é ignorar? Desconhecer. Então, por quê? Porque desconhecíamos alguns aspectos que hoje nós conhecemos. Então, nós não podemos nos julgar por causa disso. Naquela época, desconhecíamos, não tínhamos o conhecimento, ignorávamos. Por isso que fizemos aquela escolha. Por isso que, então, não é, escolhemos daquela forma, escolhemos daquela maneira. Hoje temos outros critérios, escolheríamos de uma outra maneira. Então a gente não pode ficar se reduzindo, a gente não pode ficar, sabe, se auto-sabotando, se julgando dessa forma. Então, esse no quesito de escolhas. Outra coisa é, puxa vida, não é? Eu fico pensando porque aconteceu tal fato, aconteceu tal acontecimento, quer dizer, ou seja, não foi uma escolha minha, foi um fato que aconteceu para comigo. Então eu fico pensando ou fico me considerando então totalmente injustiçado. Veja bem, injustiças a gente vai sofrer e injustiças ocorrerão, fatos alheios à nossa vontade ocorrerão no ontem, ocorrerão no hoje e ocorrerão no amanhã da nossa vida.
Então, ocorreram no ontem, podem ocorrer no hoje e com certeza irão ocorrer no amanhã. Por quê? Porque isso constitui a vida. Quer dizer, situações que a gente considera que foram injustas, situações de pessoas que eu não acredito que a pessoa agiu, né, dessa maneira para comigo, que a pessoa foi fazer isso para comigo, por que que a pessoa fez assim, por que que a pessoa fez assado, ou então, meu Deus, né, aconteceu uma coisa tão horrorosa, sabe, comigo e eu não me conformo. Cara, essas coisas, elas acontecem. A grande diferença vai estar em como nós vamos nos posicionar diante delas. Então, eu não vou me reduzir, eu não vou achar que a minha vida terminou, não é? Claro, não é? Tem determinadas coisas que de repente tenham alterado a dinâmica do nosso caminhar. Então a gente estava caminhando, sabe, numa velocidade, a gente teve que diminuir a velocidade. Agora, uma coisa é diminuir a velocidade, outra coisa é agora eu fico estagnado, eu fico parado no tempo. Prova disso são as pessoas, por exemplo, que passaram por situações do tipo ficaram paraplégicas, tetraplégicas. Num primeiro momento, elas podem até ter achado que a vida tinha acabado. Por quê? Porque tiveram que. Agora, você já imaginou, não é? Gente, não é fácil. Uma pessoa que está acostumado a se locomover, a ter a liberdade de ir e vir, da hora que quiser, da forma que quiser, aí, pum, de repente fica tetraplégico. Lógico, são muitas limitações agora? Com certeza, serão limitações, mas a pessoa não fica reduzido diante dessas limitações. A pessoa encontra uma nova maneira, encontra uma nova forma, não é? A pessoa se adapta. Então, quer dizer, uma coisa é, eu reconheço que agora, lógico, eu não tenho mais a mobilidade que eu tinha antes, mas não significa que eu vou deixar de viver ou não significa que eu vou deixar de fazer coisas. Eu só vou fazer coisas de uma maneira diferente, a partir da minha realidade atual. Então, sabe, o grande problema é quando a gente fica imaginando que tal coisa, então agora acabou com a nossa vida e que, portanto, não é possível eu viver de forma alguma. A maneira como a gente se porta diante da situação, por exemplo, é que vai fazer toda a diferença. É isso que vai, né? Ah, porque se eu tivesse tido tais condições, porque se eu tivesse. Esse é um outro aspecto. Lógico que não tem como. Tem pessoas que tiveram, né, super condições, então elas têm total condição de se desenvolverem, né, de forma assim, é meio que natural para elas, porque assim, todas as condições foram favoráveis para elas. Agora, não é porque também nós não temos todas as condições favoráveis para nós que a gente não pode fazer. A gente vai ter que se esforçar muito mais. Isso aí é evidente. Ontem mesmo, hoje eu estou gravando numa segunda-feira. Então, e esse vídeo vai ao ar dia 1º de outubro. Mas hoje, na verdade, o dia que eu estou gravando hoje é dia 17 de setembro. E ontem, no Fantástico, eu vi uma matéria de um jovem lá do Nordeste, se eu não me engano, o Norte ou Nordeste, sabe? Muito pobre, sem condição mesmo, assim, de ver os pais passando fome, os pais se privarem da comida para dar para os filhos, e eles, desde criança, né, sempre muito dedicado, querendo estudar, e estava se formando em medicina. E ele foi destaque no Fantástico por causa de uma carta que ele fez e publicou no Facebook dele, se eu não me engano, e aí viralizou. A história dele comoveu. Então, e ele fala que a medicina ainda é um curso elitizado no Brasil. Mas, tá vendo? Isso não o impossibilitou de correr atrás, você concorda? Lá, né, naquelas situações, condições tão precárias, condições, meu Deus do céu, não tinha condição para comprar livro. Não tinha. Mas ele não se deixou vencer. Então, lógico, um filho de médico, por exemplo, tinha muito mais condições que ele, muito mais facilidades que ele, ficou muito mais fácil estudar o filho do médico, por exemplo? Óbvio!
Agora, é isso que eu quero dizer. Lógico, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Tem pessoas que têm condições que são super favoráveis a elas, né? São pessoas que, nossa, as condições são extremamente favoráveis a elas. Agora, não é porque a gente não tem todas as condições a nosso favor, então, ó, eu preciso das condições o mais favoráveis possíveis para que eu possa, então, não é? Não, eu vou criar, eu vou fazer, entende? É aí que entra a nossa força, a nossa garra. E muitas vezes, então, a gente vai ter que ralar muito mesmo para depois a gente, sabe, diminuir um pouco o ritmo, entrar num ritmo um pouco mais, né, desacelerado. Aquela pessoa que tem todas as condições, talvez ela já está nesse ritmo mais desacelerado, depois continua naquele ritmo desacelerado, continua, ou seja, não vai se esforçar tanto, não vai, meu Deus do céu, não é? Ai, meu, sabe? E a gente não. A gente vai ter que muitas vezes, sabe, ralar, 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 suar, 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 suar. Às vezes não ter um momento de descanso, não ter. Para depois a gente desacelerar. E essa pessoa, talvez, então, como as condições sempre foram muito favoráveis para ela, né, já teve um ritmo mais adequado, já teve um ritmo não tão acelerado quanto a gente, e depois manteve esse ritmo. São as diferenças. Ué, nós vivemos num mundo onde as desigualdades sociais acontecem. Então, mas não é porque isso vai determinar, na verdade, que eu não possa fazer ou que eu não possa correr. É igual eu falei, dei o exemplo da pessoa paraplégica, tetraplégica. Então, tem determinadas limitações? Claro que eu tenho determinadas limitações e eu vou ter que me adequar a isso, mas não significa que eu não vá fazer, não significa que eu vou deixar, né, de correr atrás do que eu quero ou de fazer determinadas coisas a partir da realidade na qual eu me encontro. Então, senão a gente se transforma sempre numa vítima das circunstâncias, e isso, por sua vez, então nos acomoda. Porque quando a gente se considera a vítima das circunstâncias, a gente se acomoda, né? Porque o outro tem, então não sei o que, ele sempre vai conseguir, eu não, e aí a gente se acomoda e a gente não faz. E a hora que a gente não faz, a gente compromete a nossa própria felicidade. Então, vamos perceber qual é o meu ritmo, qual é a minha história e vamos batalhar para que a gente consiga, tá bom? Senão a gente fica paranoico com essas coisas aí e isso aí nos desmotiva e a gente, pum, né, não faz nada mais. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá, é só você digitar André Massolini e você já me encontra lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.